Nos anos 60 eu não morava aqui. Você veio, Eu vim de Charqueada. Charqueada. É. E Eu você chegou em Piracicaba quando? em 74. 74. Como que era a cidade nessa época? Charqueada era bem pequenininha. Era bem né? pequenininha. Na verdade, eu morava no bairro Paraísolândia, que é um bairro pertencente à Charqueada. Era Era um bairro famoso. a usina São Francisco do Quilombo, né? Meu pai trabalhava lá É. e eu nasci lá. E depois eu fiquei até 14 anos lá. E como que era a vida lá? Ah, eu era bem simplesinha, né? Era praticamente sítio. Eu fui criada no sítio dos meus avós, que moravam lá no bairro. E aí eu fui estudar em Charqueada, fiz o ginásio em Charqueada. Naquele tempo tinha que ir de ônibus, né? À noite. Era um pouco difícil, né? Naquele tempo. Depois, em 74, meu pai fez acordo na usina e veio embora para Piracicaba. Ele trabalhava na usina. Meu pai trabalhava na usina. Sua mãe também ou não? Sua Minha era mãe dona de não, casa? minha mãe era dona de casa. Você tinha irmãos? Tem um irmão, Ele mais novo que eu. Ah, mais novo. É, 6 anos mais novo. Ah, tá. Mas assim, a fase de Charqueada Era boa. Assim, eu não saía, né? Era só estudar em casa. 14 anos, né? Assim, é diferente de hoje, né? 14 anos hoje já tá aí toda namorando já, né? E aí, em 74, você veio para Piracicaba? Piracicaba. E onde vocês mudaram? Lá em Santa Terezinha. Santa Terezinha. É. Se for ver, Santa Terezinha é um outro município. Na verdade, agora, na época era bem distante, né? Meio distante daqui. Então, eu frequentava lá só, o bairro de lá. O que tinha que fazer lá em Santa Às vezes vinha no cinema para cá, mas era meio difícil, o pai não deixava, né? Suas recordações, agora você falou do cinema, quais são suas recordações? O Rivoli, né? Acho que era o Rivoli que eu ia muito. Tinha uma turma de lá ou não? Tinha uma turminha, minhas amigas, que como eu mudei para lá, era nova, né, no bairro, e aí eu peguei algumas amizades que eu vim estudar aqui. E aí a gente de vez em quando pegava ônibus para vir para cá. Era tudo meio difícil, né? Pegava um ônibus que estava no centro. Né? Sim, tinha que vir de ônibus até o terminal lá. Na época era o Abrigo, né, que falava. E descia lá e ia no cinema, que era ali na Benjamin. Isso. E aí, uma turma, que escola você estudava? Lá no João Batista, Você lá em Santa em Terezinha? Santa Terezinha. Na escola estadual? É. Eu fiz a 8ª série lá. Não, você fez a 8ª. Eu fiz até a 7ª em Charqueada, depois a 8ª eu fiz em Santa Terezinha. E daí lá que você tinha amizades. Aí que eu comecei, a juventude foi tudo aí em Santa Terezinha. Tinha que fazer no bairro. Assim. Na época era brincadeira dançante. Você brincadeira, Sim, você ia, participava. Tinha o centro comunitário lá que faziam festas, né? E bailinho. Tinha nas casas, a gente fazia nas casas dos amigos, brincadeira dançante, reunia toda a turma, cada dia era numa casa, cada final de semana era numa casa. E era isso. Eu também ia nos bailinhos, assim. Muito bom, né? Muito bom. Às vezes, assim, no Facebook a gente passa lá, tem alguém que postou Alguma coisa, né? Assim, nostálgico. Sim. E tinha a pracinha, que naquele tempo a gente ficava dando volta na praça, né? Os meninos de um lado, as meninas do outro. Chamava ainda quadrar jardim ou não? Não, já tinha passado essa fase, não? Do quê? Quadrar jardim. Não. O pessoal das antigas falava assim, quadrar jardim. Não, eu não peguei isso aí. Então, Não. já era uma outra fase. Já era outra fase. Brincadeiras dançantes, mas mesmo assim a gente ia Sim, nas praças. nas praças. Os meninos às vezes ficavam parados na calçada e a gente andando, paquerando. Não tinha esse nome, mas era mais ou menos a dinâmica que Sim. Eu não conhecia esse nome. Estou conhecendo agora que você falou. Eu tenho bastante pessoal. Bastante pessoal. Quadrar jardim. Pode ser da região também que chamava assim. Pode ser. Era bacana para paquerar, né? Sim, era muito bom. Era uma inocência, né? Sim. E aí você veio, você começou, aí assim, entrando um pouco na pós,
Quando você começa a trabalhar? Eu comecei a trabalhar na Boys em 80. Em 80? Você estava 6 anos já que estava aqui, você Sim. tinha 14, você tinha uns 20 anos já? 20 anos. E eu fiquei até casar. Eu casei até minha filha nascer, quer dizer. Minha filha nasceu, ela ficou no berçário da Boys. E naquele tempo, quem era da área administrativa eles não podia ficar trabalhando na empresa. Quando eu entrei na Boys, eu assinei um termo de que se eu engravidasse, eu pediria demissão. Era um pedido de demissão, já estava. A Matilde conta as histórias, assim, você também. Só que depois, né, acho que o sindicato interferiu e não teve mais esse problema. Tanto que eu engravidei, a minha filha nasceu. Quando ela nasceu, terminou a estabilidade, aí eu fui demitida. Porque na administração não podia ficar mulher casada. Hoje ia dar um processo. Hoje, eu falei, nossa, né, se tivesse isso aquele tempo lá, eu estaria rica. Mas era isso. Mas é uma empresa muito boa, eu amava trabalhar na Boys. Todo mundo tem esse relato, assim. Tem. Porque você aprende disciplina. Eu aprendi muita disciplina, muita ética lá. Era assim um regime militar mesmo. Você devia ir trabalhar de salto, era obrigatório trabalhar de salto alto. E o Dr. David, né, que na época era o dono, ele encontrava com você no corredor assim, para cumprimentar, ele falava bom dia para você olhando o seu pé. Se não tivesse de salto, ia dar problema. Então, era bem rigoroso. Mas assim, eu falo que isso foi excelente. Se hoje em dia tivesse essa situação, acho que teria melhores profissionais, as coisas seriam bem melhor. E você entrou como, assim, na Boys? Na verdade, eu entrei como datilógrafa. Mas teve um processo de seleção? Sim, eu entrei lembra, naquela época era a Gelri, empresa, acho que ainda tem, né? Agência de emprego. Eu trabalhava na Vienense, e o Vienense era uma fábrica de móveis lá em Santa Terezinha, do Irmãos Benhardi. E eu trabalhava lá e eu estava meio que enjoada, e um dia eu saí e fui nessa Gelri procurar emprego. Mas assim, sabe quando você vai do nada? E aí eu preenchi a ficha lá e falei para a moça, olha, eu quero trabalhar qualquer lugar, por qualquer salário, eu quero sair de lá. Aí voltei, no dia seguinte ela já ligou me avisando que tinha uma vaga nessa empresa, eu nem conhecia ainda a Boys, nunca tinha ouvido falar nessa fábrica, nessa empresa. E aí fui lá, ela me deu a cartinha, eu vim e aí ele me contratou como datilógrafa. Pela agência. Aí eu fiquei, não me recordo se foi 2 ou 3 meses, né, pela agência, depois efetivou, e eu trabalhava no setor de compras, suprimentos, né, e aí passei para o Cardex. Cardex é um controle de estoque, fichas de material, que tinha cada item tinha uma ficha de peças para você controlar estoque. Uma logística. Isso. E era um arquivo gigante, sabe? Aquelas de gavetinha, de ficar puxando. Então, vinha as fichas e eu ia lançando, dando baixa, entrada, nota fiscal, você dava tudo entrada nessas fichas. E trabalhei, aí lá na Boys tinha recrutamento interno. E eu vim da outra empresa, eu trabalhava no departamento pessoal, né? Que hoje é RH. Você já tinha experiência? Já tinha experiência de RH. E aí eles fizeram um recrutamento interno. E quando eu vi lá no mural, eu falei, nossa, eu tenho que sair, porque eu não gostava daquilo que eu estava fazendo, sabe? Eu entrei mesmo para sair de lá, mas eu queria trabalhar na minha área. E aí, quando eu vi o anúncio lá no mural, que ia ter esse recrutamento interno, eu fui lá, fiz a ficha, fiz a inscrição, aí participei da seleção e fui aprovada em primeiro lugar. E daí já passei para o departamento pessoal, aí eu estava feliz. E ali que você começa a ter contato com Ali que com a Matilde. a Matilde entrou depois de mim. Depois, ela entrou E aí depois. vocês trabalhavam em quanto, assim?
Na época, a gente era em 5 no departamento pessoal. Aquele tempo não tinha computador, então era tudo manual. Aí tinha a Silvana, né, que vai vir hoje também aqui. Ela vem outro dia. Ah, é? Ela vem outro dia. Ela teve um problema com o carro dela. Ah, tá. Então, eu trabalhei com ela. Mas ela trabalhava junto dela. Sim, ela já era mais antiga. Era ela, posso falar os nomes? Pode. Era ela, a Melânia era assistente, né, administrativa. Ela era assistente ali, como se diz, a encarregada. Só que ela tinha outros nomes, né, as funções. E as duas eram as mais velhas. Tinha a Rose, que trabalhava com a processadora, que a folha de pagamento era feito numa processadora. Era um equipamento que é tipo um mini computador, né? Que processava a folha. É como se fosse um computador, mas bem antigo, né? Modo antigo. E era feita só a folha de pagamento que era feito nela. Agora, férias, outras coisas, ficha de registro, era tudo datilografado. E você era boa, né? Na máquina, na datilografia. Fiz o curso na Dona Hilda, Isso que eu ia perguntar Hilda você. Gogo. Fiz o curso lá. Só tinha ali. Só tinha ali. É. E então. Tinha prova, tudo lá, né? Tinha. Datilografia. Tinha prova. E foi isso, e aprendi muito na Boys. Aprendi muito aquele tempo. Hoje, para você fazer uma rescisão, por exemplo, é tudo pronto, né? Você faz no computador, extrato de fundo de garantia, vem tudo pronto. Na Boys, a gente calculava o fundo de garantia de cada funcionário. Quando eu entrei lá, tinha 1.200 funcionários. Cada um tinha uma ficha de controle de fundo de garantia, então era calculado na mão. Eu aprendi o cálculo que hoje a Caixa Econômica faz, a gente tinha na mão, a hora que você quisesse, o extrato do fundo de cada um, porque antigamente era difícil, demorava 5, 6 dias úteis para ter o extrato, quando a gente solicitava. Para fazer o pedido no banco. Para fazer o pedido no banco, né? Era tudo mais difícil. E era... Você coloca no celular já. hoje você vê tudo fácil, né? Nossa, hoje está muito fácil de trabalhar. Eu falo que hoje, a geração de hoje, ela pega uma folha de pagamento, ela não conhece o cálculo, como que é feito o cálculo. E a gente que trabalhou, que veio dessa época, a gente conhece o cálculo. Você pega uma folha de pagamento hoje feita pelo computador, você sabe calcular ela. Eu consigo achar erros, às vezes, como que é feito o cálculo de uma férias, de uma hora extra, que a moçada de hoje eu vejo que não consegue calcular, porque vem tudo pronto, né? Vem tudo pronto e a gente consegue fazer todo o cálculo. E eu acho isso muito importante. E eu estou na ativa até hoje, né? Então, para mim, fica tudo mais fácil. Ainda trabalho no RH, na Motocana. Na Motocana. Ah, é? É. Olha só. E daí na Boys você trabalhou até a sua filha nascer? Até eu sair de lá 29 anos. É. 9 anos. É quase 10 anos. Juntando com o temporário, deu 10 anos. Aí a gente entrevistou uma mulher, Dona Olga, mas ela tem 80 e poucos anos. Aí ela contou que quando que a fábrica Boys, não sei se na sua fase também era assim, mas não podia completar 10 anos de firma. Quando dava 9 e pouquinho, 9 e 11 meses, eles demitiam para não ter um vínculo. Assim, Estabilidade. Daí tinha estabilidade e tal. Ela Não, falou que não poderia, no meu mas tempo eu não peguei na isso. década de É. 60. Não, no meu tempo já não tinha mais Já não isso, tinha mais não. isso, né? Tanto que a Silvana ficou muito mais que isso. O dela, eles tinham que levar, né, um almoço. Sim, ela levava almoço, daí ela falou que ela almoçava fora, que ela relata, né, que na saída da fábrica, assim, tinha tipo uma valeta ali na frente, e aí eles ficavam sentados almoçando, mas o almoço era 10 minutos ali, com marmita e tudo. Vocês já não tem essa fase, né? Não. Já tinha uma estrutura melhor, assim, É. mais respeitosa, né? Já tinha o refeitório lá, onde tinham como é que chama aquele negócio onde coloca a marmita? A gente levava a marmita também, não tinha restaurante. Banho-maria, isso. Tinha aquilo lá para você... Quantas vezes eu fui lá, minha marmita estava cheia de água, não dava nem para comer. Mas depois, aí teve um restaurante, contrataram o restaurante. Então, eu já peguei a fase do restaurante também.
E até a fase das funcionárias levarem as crianças também. Sim, já tinha o berçário. Aniversário. Já. O pessoal da fábrica, eles podiam fazer isso, né? Era só, essa regra era para a administração. Ah, É. tá. Que como eu engravidei antes de casar, então não puderam me demitir. Mas lá a regra era essa, se você casasse na administração, depois começou a mudar um pouco, sabe? Mas eu peguei essa fase. E aí foram 9 anos daí. 9 anos. Depois você foi trabalhar? Depois que eu saí de lá, eu trabalhei no Hospital Cesário Mota. Cesário Mota. Trabalhei 12 anos. No RH também. Não. Foi lá na Balbo, lá, na época. Trabalhei 12 anos lá, fiquei até fechar. Fechou, eu que fechei. Eu fiquei até o final. Aí demitiu todo mundo, depois eu fiz a minha demissão. E aí você foi pra? Daí eu fui para Motocana. Daí você então já faz Faz 23 anos que eu estou na Motocana. E essa fase assim, daí você teve, voltando na Boys, você teve sua filha? Tive minha filha, aí ela ficava no berçário para eu trabalhar. O berçário era pertinho, eu podia ir lá amamentar. E aí, quando venceu a estabilidade, aí eu saí. E você fala que se encontrava com o dono lá, né? Mas assim, os proprietários, eles circulavam por lá? Assim, Sim, eu via, assim, na administração. Assim, circulava. assim, presente ali na fábrica. Sim, tava. Tinha os gerentes, né? O seu Sendino, o seu Sérgio, que eram os gerentes. E eles vinham, o Dr. David, o Dr. Peter, eles tinham, assim, algumas vezes na semana que eles vinham, não era todo dia. Você ficou até qual ano? 88, 89. 89. Fechou mesmo, acho que 90 e pouco, né? Ai, fechou bem depois. Bem depois. Quando fechou, eu estava no hospital. Já estava lá. Estava lá. E sua família é você, seu marido, sua filha? Eu sou viúva. Você é viúva. Mas assim, era você, seu filho? É. E quantos filhos você Eu tenho 2. tem? 2 filhos. Dois Mas filhos. na fase da Boys? Na fase da Boys era eu, meu pai, meu irmão, né? Que eu era solteira, depois eu casei. Era meus pais e meu irmão. Depois eu me casei. Aí ficou eu, meu marido, minha filha. Quando ela nasceu, eu saí, né? Aí depois de 6 anos eu tive o meu filho. E faz 15 anos meu marido faleceu. Então eu fiquei sozinha cuidando dos 2. Mas aí eles já estavam... A minha filha tinha 21 e meu filho tinha 14 quando ele morreu. Já estava. Ela estava fazendo faculdade? Ela estava no último ano de faculdade. Ela foi uma formação dela? Ela é fisioterapeuta. Trabalha? Trabalha na Unicamp. E foi embora para lá. Ela fez a faculdade aqui na Unimep, aí fez mestrado, fez especialização lá em Campinas, depois voltou para cá, fez mestrado, aí voltou para lá, fez doutorado, depois ela passou no concurso. Quando ela estava fazendo o doutorado, ela passou no concurso lá e foi trabalhar lá. E está até hoje, casou e está morando lá, mora pertinho lá da Unicamp, fez uma casa lá em Barão Geraldo. Ah, ela mora próximo. Mora ali pertinho. Meu genro trabalha lá também, concurso. Ah, é? No audiovisual. Então. E ela trabalha no SECOM, da Unicamp. E tem um netinho de 2 anos. Parabéns. Obrigada. E você é vó babona? Vó babona. E agora tem meu filho, né? Que também tá... Já vai voar também. Ele já se formou, ele fez economia. E ele mora comigo ainda, mas está construindo e logo casa também. E onde ele fez? Na Unimep. E hoje ele trabalha na Tec Têxtil. Trabalhou no Delta, lá na Vila, trabalhou 10 anos lá. E agora ele trabalha na Tec Têxtil. Lá no norte, lá. Em frente à Caterpillar, lá para aqueles lá. Lá em cima. Oi? Ele vai embora. Ele está construindo e logo ele casa. Ah, tá. Vai casar. Mas está lá. Odete, uma curiosidade, o que aconteceu comigo também. Eu casei, minha esposa estava grávida, e assim, na minha época, assim,
ainda tinha esse preconceito da família. Tinha. Você, como é que foi nessa fase? Foi difícil. Complicado. Foi difícil. Quase fui expulsa de casa. Esposa também. Naquele tempo, a gente já ia casar. A gente já estava se programando para casar. Mas, na verdade, foi meio que forçado por conta da Boys, né? A gente estava construindo e o meu pai, ele era pedreiro e ele que estava fazendo minha casa. E aí, como eu sabia que na Boys eu ia ser demitida se eu casasse, então a gente fez mais ou menos, assim, deu meio errado o nosso plano, sabe? Mas a gente estava programando para fazer isso mais para frente, né? Mas deu errado. Então a gente acabou casando, eu acabei engravidando antes. E aí foi aquele dilema para eu contar para meu pai, né? Meu pai, nossa, aí ele parou de fazer minha casa. Não vou mais construir. Quase mandou você embora. É, bem isso. Se não fosse minha mãe interferir, não sei não. Mas depois foi assim, só aquele momento, né? Depois ele refletiu. Mas era bem isso, era naquele momento, assim. Sim. 2 semanas depois já estava... É. E as coisas já estavam meio que... Não, ele ficou bastante tempo de mal comigo. Disse que eu decepcionei bastante ele. Meu pai tinha, assim, uma admiração muito grande por mim, sabe? Que eu sempre fui aquela filha que corria atrás das coisas, sempre batalhadora, eu me virava sozinha, então ele tinha orgulho. E, de repente, para ele, isso foi uma decepção, né? Foi uma decepção. Sua mãe aceitou mais? A minha mãe aceitou mais. Minha mãe ficou super feliz. Mas ele, meu pai, não aceitou, foi difícil. E ele ficou meio... Aí depois ele aceitou, acho que minha mãe convenceu dele terminar minha casa, daí ele voltou, fez a minha casa, mas assim, sempre com aquele... Ele nunca mais foi o mesmo comigo. Mas pelo fato de não ter casado antes. Ou De eu ter engravidado antes. foi nem por conta de vai interromper na questão da voz, nem nada. Não. Quanto a isso, não tinha problema. Ele nem sabia desses detalhes da Boys, né? Ele nem sabia. Essa questão do... Questão ter de... filho antes de casar. Sim. A questão é pensar que o que o outro vai pensar da gente, sabe? O que vão falar de você? Você vai ficar falada. Naquele tempo tinha muito disso, né? Hoje está tão liberal as coisas. Eu vejo que os namorados aí, um dorme na casa do outro, né? E imagina, aquele tempo não podia. E aí ele queria saber como é que eu fiz, que eu não saía de casa, como é que foi isso? Aí na sua intimidade ele queria... Queria até na minha cara, como é que fez? Aí ele falava para minha mãe, você não cuidou, você não prestou atenção. Tinha muitas essas coisas, né? Tinha algumas pessoas falam também de família, né? Esse negócio de assim, qual que é o seu sobrenome, né? Qual é o sobrenome da pessoa? Tem muito isso antigamente. Né? Que família sempre tem. Tinha algumas coisas assim. Os antigos. Sim, os antigos tinham, eles queriam, às vezes queria que a filha casasse com fulano, cicrano. Meu pai tinha um pouco disso também, sabe? Mas não tinha como mudar, né? Ninguém muda o destino. Acho que a vida da gente está traçada e não tem como, né? Tem que ser desse jeito, né? Aldete, tem mais alguma coisa? Não, acho que não. Sua fase lá da Boys, né? Você fez muitas amizades lá na época? Fiz bastante. Levou pra vida, assim? Levei para a vida. Bastante gente já morreu, né? Um pessoalzinho lá que eu já fiquei sabendo que morreu. Mas assim, distanciou todo mundo, né? Porque aí o pessoal vai casando, vai mudando, muda de cidade. Depois que fechou, então, nunca mais vi o pessoal lá. Eu tenho contato assim com a Matilde, né? Porque a gente tem no WhatsApp e ela, quando ela trabalhava na Unimep, eu precisei muito dela lá para algumas coisas, né? Por causa da sua filha, seu filho? Por causa disso, então ela me ajudou bastante, então a gente ainda tem mais contato, e a Melânia também, eu tenho bastante contato com ela, que ela mora aqui no meu bairro, então a gente se vê mais. Só que agora já faz um tempo que eu não a vejo, mas eu via sempre. Mas é isso. O pessoal do administrativo, assim, era mais junto ou você também fez essa atividade com os guardas? Era mais administrativo, porque a fábrica tinha turnos, né?
Então, a gente não... Eu sabia o nome de todos os funcionários de lá, de cor e salteado. Você falava o primeiro nome, eu falava o nome e sobrenome da pessoa. Eu nem sabia o número de. Tudo. A gente sabia, decorava. E só que não tinha assim contato com a pessoa. Eu não conhecia a pessoa, mas o nome eu sabia. Pra saber a história inteira, né? É. E lá era muita gente, né? Não dava para. Mais ou menos esse pessoal trabalhava. Quando eu estava lá tinha 1.200. 1.200. E a gente fazia, final de ano, fazia festa, né? Lá no clube da Boys, lá na Vila Boys. Então fazia confraternização lá, mas era só administrativo. Você não encontrava, você é o número 150. Não, era só administrativo. Não, o número quem decorava era a Matilde, que ela que trabalhava na parte de cartão ponto. Eu não sabia os números, eu sabia nome. Sab- A linha inteira da família dessa coisa. eu sabia o nome e a seção que cada um trabalhava. Porque o nosso, como não era computador, era muito manual, então você ficava manuseando ficha o tempo todo. Então você decorava o nome das pessoas, né? E sabia a seção que eles trabalhavam. Tecelagem, ficava. Nossa, eu não me desligava. E a gente trabalhava muito aí, fazia muita hora extra. Final de ano, então, imaginem. Hoje, já com computador, final de ano já é corrido com 13º, né? Imagine naquela época que era tudo manual. Eu não sabia o que era festas de Natal. Eu lembro que o comércio abria à noite, no final do ano, o pessoal ia para as lojas. Eu nunca consegui ir. A gente não conseguia, porque eu trabalhava até 10 horas da noite. Entrava às 7 horas da manhã, saía às 10 da noite, final de ano. Eles pagavam hora extra. Hora ou pagavam extra. hora de crédito? Pagava hora extra. Era muito dinheiro. Pense numa empresa que pagava-se bem, que você não precisava pedir aumento. Não havia necessidade, você era bem remunerada. Acho que era a empresa que mais pagava na cidade, era a Boys. Tinha, não sei se já decorava, assim, tinha uns nomes que você escutava, você já fazia, essa pessoa dá trabalho. Você já identificava. Não, na Boys não tinha muito dessas coisas, sabe? Não me lembro de ter funcionário com problemas lá. Dava trabalho. Não tinha. Tinha pessoas que faltavam, que nem a Matilde, ela lembra mais das pessoas que tinham muitas faltas, porque ela controlava ponto. Mas eram faltas. E a Boys era assim, tinha prêmio de assiduidade. Então as pessoas pensavam muito antes de faltar. Porque se você faltasse, você perdia o seu prêmio. Na administração, a gente não podia nem usar o telefone. Não podia. Se você precisasse fazer uma ligação, e naquele tempo não tinha celular. Se você precisasse fazer uma ligação, você tinha que sair e usar o orelhão lá na rua. E aí você tinha que pegar uma autorização de saída. Pegando essa autorização, você já perdia seu prêmio. Era bem regime militar. Não dava para dar uma paradinha lá, Não. resolver as coisas em casa. Não, lá era... Você entrava dentro da empresa, esquece tudo lá fora. Então, assim, você sente falta hoje em dia, tipo, por você bem centrado. Então, tipo, o pessoal trabalhava, tinha uma certa disciplina, mas querendo ou não, era muito demais também. Era muito. Só que não fazia... A gente não questionava isso. Era tão normal que não fazia diferença nenhuma. Eu lembro que minha mãe, às vezes, ela queria falar comigo, só que eu não podia atender ligação. Ela vinha de lá de Santa Terezinha, ela pegava o ônibus e vinha para falar comigo aqui, na Boys. E também descontava se precisava dessa filha, que ficava lá no berçário. Também tem esse. Não, Esse. isso não. Aí era livre, porque eu só saía da minha sala e ia lá no berçário. Mas para sair da empresa, na rua, você tinha que pegar autorização de saída. E lá eu tinha direito, né, 2 vezes no dia de amamentar. Acho que era 2 vezes. Não me lembro direito, acho que 2 ou 4, não sei, acho que 2. Uma de manhã e uma à tarde. Mas assim, era pertinho, o berçário pertinho da minha sala ali, era só descer a escada. Tinha mais crianças? Não, era só a minha. Nesse período era só a minha. Mas tinha alguém que ficava ali com ela. Tinha pessoa que ficava lá. No período que
Tinha antes, depois no meu período, acho que tinha mais uma, sim, parece que tinha uma menina, mas não ficou o tempo todo, parece que saiu antes. Saiu antes. Mas era poucas pessoas. Porque na fábrica tinha. O pessoal trabalhava 6 horas, entende? Então revezava, né? Eram turnos. Então quem tinha bebê às vezes deixava em casa para não ter transtorno, mas teve bastante tempo criança no berçário. E o berçário era só para o administrativo, né? Não, era para todos. É que, coincidentemente, no tempo que a minha filha ficou, não tinha muita criança. Mas chegou a ter bastante lá. Quando eu era solteira, eu via. Nunca imaginava que eu também ia deixar a minha lá. Não tão cedo assim. Não tão cedo. Na verdade, não foi tão cedo, né? Eu tinha idade para isso já, né? Mas nos planos não era isso. Odete, hoje lá na Motocana, você trabalha no RH. No RH. Vai ter quando assim? Não sei, viu? Até quando Deus quiser. Porque lá eu trabalho meio período. Porque a Motocana teve uma crise em 2015, né? Que fechou parte lá e ficou só com a assistência técnica e a loja. E demitiu todo mundo, inclusive eu. E aí, como precisava de alguém, não é? Porque passou toda a parte de contabilidade, departamento de pessoal, passou tudo para o escritório, que é a Sencom. E terceirizou tudo. E aí, eles me pegaram, eu abri uma MEI, então hoje eu sou MEI, e presto serviço lá. Isso. Então, eu fico lá meio período, eu fiz um contrato para ficar meio período de segunda a quinta. Só que agora está voltando a crescer de novo. Daqui a pouco as coisas vão mudar. Eles entraram em recuperação? Não chegou. Não. Mas teve uma fase ruim. Teve uma fase ruim. Quebrou, né? E ficou só com aquele... Até ia fechar, mas daí teve um pessoal lá que pediu para deixar tocar, tentar levantar. E hoje está levantando, graças a Deus. Empresa tradicional. Sim. É uma judiação fechar a Motocana, né? Ela tem minha idade. Ela é de março de 59. Foi criada junto comigo, eu também nasci em março. Então, é uma judiação, mas hoje está bem. Ficou na época, em 2015, ficou acho que com 15 ou 17 funcionários. Hoje está com 50. Já está crescendo. E a tendência é aumentar, né? Pelo menos o pessoal está pleiteando para isso. Vamos ver. Vamos ver se os governantes ajudam, né? Colaboram, porque está difícil, né? Tem uma ajuda federal ou estadual. Sim, tem que ter ajuda, né? Para manter a mão de obra, para manter a empresa em pé, senão não dá, né? Tantos impostos. Hoje quem está tomando conta não é o Luciano, que todo mundo fala que é o Luciano. Não é. O Luciano saiu de lá acho que foi 2005 que ele saiu de lá. Logo hoje as pessoas falam. Não tem nada a ver, ele se desligou totalmente de lá. Ele foi para a política, né? Tanto que ele foi ministro da indústria, né? Lá no passado, nem sei quando que ele parou. Mas quem está tomando conta são os netos do pai dele, sobrinho deles, de São Paulo, filhos do Manuel. Então é familiar. É familiar.